Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 26 de julho de 2023, aula de número 39, dando continuidade à aula de número 38, em que iniciamos o assunto da Grande Guerra de Orion, e eu anunciei para vocês que hoje seria a continuação daquela aula. Mas antes da aula propriamente dita, vamos realizar as nossas respirações já tão tradicionais e o nosso ancoramento, iniciando pelo esvaziamento mental, em que você vai procurar respirar, inspirando, se possível, pelas narinas, segurando, retendo, também, se possível, por 17 segundos, essa energia, esse gás oxigênio dentro de você. E expirando com alguma força, utilizando também o músculo do períneo e o músculo do diafragma, colocando para fora o que está dentro de você. Inspire, retenha pelo máximo que você conseguir, esvaziando a sua mente, tornando-se predispostos, todos vós, a receber as energias e ensinamentos que virão. E expire. Na sequência ao esvaziamento mental, você vai agora inspirar mais coisas boas, coisas belas, acompanhadas do gás oxigênio. Seus planos, seus projetos, suas metas, objetivos que você vai colocar da sua mente agora. Projete-os, cocrie-os, plasme eles. O pensamento é criador. Você é capaz de cocriar o que você deseja. E junto desse gás oxigênio também entrará toda essa energia magnânima que já está aqui à nossa volta, à sua volta, oriunda dos diversos conselhos, ordens, postos, hierarquias e seres que já se aproximam de você. E ao expirar, você vai colocar para fora, junto do gás carbônico, tudo aquilo que trava você, tudo aquilo que limita a sua existência, seus traumas, fobias, medos, pactos, votos, batismos, contratos negativados, gaiolas, miasmas, dispositivos umbralinos, chips e tudo aquilo que influencia você para a não-luz, que trava a sua evolução. Assim, ainda respirando, nos ligamos aos queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar, que já se encontra aqui, e aonde você estiver, ela estará com você. Atraindo as energias dos filhos primordiais, Anhotak Ten e Mitch-Han-El, que vêm do universo Adonesh, na borda do prato avonal, de onde chegam a vocês a energia Umara, a energia morontial, do código morontial, que está dentro de você, que atravessa o portal Avona Shantar, e que através dos filhos paradisíacos, Mika, Starré, Metraton e Emanuelis, chega aos fractais deles, dentre eles, muitos de vocês. Mas alguns são muito conhecidos por nós, como Jesus Sananda, Arcanjo Miguel, Astar Sheran e Amélios. Coligados diretos ou indiretos de vós outros, fazem chegar aqui diversas ordens, como a ordem Melquisedeque, a ordem Lanadek, a ordem Gordandek e a ordem Vornandek.
bem como a Ordem Santa Betista e Santa Esmeralda, e as magnânimas ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a Grande Fraternidade Branca, que fazem com que seja possível a chegada a nós dos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion, os guardiões do tempo, ou Fraternidade das Três Marias. Esses comandos trazem a nós os comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yancorradim, Maria das Estrelas, Arkel, Astarniolin II e Jaguar. Junto a eles, Pantera Negra também se faz presente. E os tronos de pretos velhos e caboclos fazem um círculo à nossa volta, abraçando-nos, representando esse abraço pelo caboclo Pena Verde, vovó Maria Conga, vovó Cambinda e vovó Maria Redonda. Os tronos de Exus e Pombagiras, com Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, também se encontram ao nosso lado, potencializando nossas tronqueiras e abrindo à nossa volta uma proteção com 7 velas gigantes, formatando nosso Merkaba coletivo, junto aos pilares verde e violeta, que já iniciam os trabalhos de cura e transmutação. Abrindo também à nossa volta o portal Yavit, uma proteção tecnológica, através do campo Paratron, do raio dourado, de Lanto, Siddhartha Gautama, Kuan Yin, Osho, Yogananda, Chico Xavier. Tantos seres já se encostam, já ancoram e já canalizam em vocês, ainda que vocês não percebam. Permitam que suas mentes sejam abertas e que o seu leque esteja pronto para receber uma série de informações com as quais trataremos aqui a partir de agora. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon. Hareon. Hareon Kara. Hare Hare. Hare Hare. Om Kara. Assim é. Assim está feito. Aula de número 39. Dando prosseguimento à Grande Guerra de Órion. Só antes de entrar na aula propriamente, eu queria fazer 2 esclarecimentos. É que vocês não se preocupem com a questão temporal. Eu trabalhei muito na aula passada a questão dos milhões de anos, de quando foi a guerra, de quando se formatou o planeta. Falei sobre tempo linear e tempo não linear. E eu normalmente não trabalho tanto essa ideia de dar informação no tempo de quando se deu isso, se deu aquilo. Se vocês fizerem alguns cruzamentos bibliográficos, verão que as informações nem sempre baterão, porque são essas informações com as quais nós lidamos. Mas não se prendam a essa ideia temporal. Até a necessidade de ter tudo no tempo é uma questão do nosso planeta hoje, da nossa humanidade em 4D. Porque, como eu falei para vocês, nas dimensões mais acima, eles trabalham ao nível atemporal. É tudo agora, é tudo hoje. Não importa há quanto tempo foi o quê. É válido que você estude, mas que você não fique se prendendo a minúcias de essa fonte disse isso, aquela fonte disse aquilo. Isso não é o mais importante. E o outro esclarecimento é sobre uma aula mais anterior ainda, em que falei de Sodoma e Gomorra, que falei também para vocês que Hitler, já antes da Segunda Guerra Mundial, teve acesso às tecnologias, à tecnologia de submarinos. E é verdade. E também comentei com vocês que
vocês procurassem na internet para ver quando que os submarinos haviam surgido no planeta. E é claro que eu sei que eles surgiram também muito antes. Mas a referência que eu fiz naquela aula foi que, naquele momento pré-Segunda Grande Guerra Mundial, Hitler já possuía tecnologia de submarinos nucleares, de submarinos com tecnologia que nós achamos que só temos agora. Foi essa referência que eu fiz à época. Vamos à continuação da Grande Guerra de Orion. E como eu disse, hoje a gente ia se aprofundar nela. Nós vamos fragmentar a guerra, como está aqui no título. E eu já apresento para vocês a raça que hoje vai mais nos explicar sobre o que se trata essa guerra. Uma imagem de um felídeo belíssimo que tem realmente isso aqui dentro dele. Ó. É um felídeo guerreiro ligado ao Pantera Negra. Por isso, inclusive, se parece com ele se você comparar com a imagem do slide da aula anterior. E dentro dele, dentro de muitos deles, eles têm esse compromisso com o nosso planeta. E você vai entender isso a partir de hoje. Fragmentando a guerra, a gente vai entender que os arcontes tiveram êxito dominando as mentes de reptilianos em Orion, induzindo o massacre de humanos e insectoides. E assim você vai entender por que eu falei dos arcontes e da galáxia de Arcones muito antes, para que você hoje, quando chegasse aqui, não entrasse em conflito com esse conhecimento, que aquilo não te atrapalhasse. Hoje você sabe quem são os arcontes, você entendeu a galáxia de Arcones, e aqueles seres projetados por Saratem, manipulados por ela, tiveram êxito dominando mentes de reptilianos em Orion, que nós estudamos reptilianos e estudamos Orion. E isso induziu o massacre de humanos e insectoides. Normalmente a gente fala somente sobre o massacre de humanos e humanoides, mas você veja que os arcontes atacaram praticamente todas as raças que cruzaram o caminho deles. E esse foi um dos estopins da Grande Guerra de Orion. Essa invasão que os seres da galáxia de Arcones fizeram em Andrômeda e em diversas outras áreas, tentando dominar, como era a ideia de Saratem, do poder pelo poder, tudo que ela poderia à volta dela. E esse foi um dos fatos que gerou a Grande Guerra. Essa Grande Guerra, como nós já vimos inicialmente na aula passada, afetou muitos quadrantes de Nébadon, o nosso universo local, sendo que territórios das federações de Sírios e Arcturos foram destruídos. Você veja que a guerra foi se alastrando tanto. Eu me lembro que comentei com vocês que foram 25 a 30 estrelas destruídas. Com isso, vários mundos e sistemas se foram. E eles afetaram, inclusive, territórios das federações de Sírios e Arcturos. Está aqui, ó, um siriano felídeo. Um dos motivos pelo qual ele se envolve com isso. É somente um, são vários. Já na fase final da guerra, quando o conflito chegou às Pleiades, os reptilianos realizaram mesclas com o DNA adâmico, gerando, à época, as raças Draco aladas e não aladas. Então, eles continuaram a fazer a manipulação genética que nós já vimos em Arcones, e para poder adentrar a essa guerra com maior potencial, quando eles perceberam a entrada dos felídeos, quando eles perceberam a entrada dos felídeos guerreiros e a entrada de seres como Toranque, como Norton, como Oberon, como Ashirion, como o próprio Pantera Negra, que não são bem seres, são consciências, os 14 samurais sagrados, ali eles perceberam que poderiam vir a sucumbir. E eles abrem esse leque da produção de seres alados e não alados a favor deles. Felizes guerreiros, como esse que está aqui na imagem, de 3 a 5 metros, se voltaram contra eles, não somente contra essas raças Draco produzidas, como contra os reptilianos e draconianos, Chopates, Acrãs, que estavam na linha de frente de Saratem durante essa guerra. E mesmo os felídeos
não sendo raça tão numerosa, estiveram ao lado dos humanos até o final. Como eu já falei um pouquinho, e volto a repetir, a raça humana não foi extinta à época por conta desses seres. E aqui a gente vai ver a entrada de um outro ser fundamental, que eu já até citei, que é o Toranque, que é uma consciência. A entrada de Toranque, ela vai ter muito a ver com isso aqui, ó, com esses clones humanos que serão produzidos por ele, você vai entender como. E por que o Toranque entra a essa guerra? Porque mesmo com a intervenção da Confederação Intergaláctica, os conflitos se alongavam. A Confederação Intergaláctica e a Confederação Multidimensional buscaram intervir. Só que mesmo vencendo algumas batalhas, eu lembro que eu falei para vocês que mesmo em casos assim, apesar de você parecer estar vencendo, as perdas, as destruições, os extermínios são tão profundos que não há vencedor. Acaba que todos estão perdendo. E como esses conflitos se alongavam demais, eles começavam a colocar em perigo áreas além das já que foram atingidas. Eu falei para vocês no slide anterior as áreas já atingidas. E eles começavam a perceber que se isso não fosse findado, outras áreas, além daquelas que já estavam atingidas, que já eram um problema, poderiam ser atingidas também. E até a sobrevivência, como eu acabei de falar, da própria raça humana, que estava sendo perseguida, que estava sendo buscada pelos arcontes, estava em risco. Foi quando o comandante gênio geneticista Toran, que aqui hoje a gente se aprofunda um pouco mais sobre ele, você já vê que ele não somente é um comandante estelar de primeiro nível, mas ele também tem outras funções, outras habilidades. Ele também é geneticista. Ele trabalha com manipulação genética. E ele se cercou dos melhores cientistas à disposição dele, do grupo dele, que foram colocados à disposição também pelos 144 mestres cósmicos, entre eles Yaberim, sobre o qual falamos intensamente ao longo do canal, para que você aqui hoje pudesse fazer esse link. E ao fazer essa junção com esse enorme cabedal de seres, ele produziu clones humanos confractais. Não são clones aleatórios, não são clones como robôs ou androides, mas são seres confractais. Haverá aulas futuras em que a gente vai entender essa diferença, como eu já venho antecipando para vocês, de falar sobre um clone propriamente dito e um clone confractal. Então, esses clones humanos que ele produz são clones confractais. E isso permitiu a geração de enxames de humanos equipados. Não era somente a produção em série de meros humanos, mas eram super-humanos, capacitados no nível psíquico e a nível físico para enfrentar esses seres nessas guerras. Acompanhado disso, ele realizou clonagem industrial de equipamentos e naves, similar ao que se dá hoje no planeta, quando a gente vê uma impressora 3D trabalhando. Uma impressora 3D ela é capaz de replicar, de reproduzir diversos materiais, dispositivos, ainda que pequenos, mas imagine isso numa escala imensa, em que eles produziram naves, equipamentos, infelizmente também armas, para poder dar e fornecer a esses humanos e à raça felídia esse material para poder enfrentar os sombrios que estavam avançando. A ideia era fazer frente à reprodução reptiliana em dezenas ou centenas de ovos por fêmea, contra uma cria em média dos humanos. Para você entender o motivo da clonagem. Lembra que eu já expliquei um pouquinho sobre isso, eu vou voltar a repetir. As raças como os aviários e os reptilianos se reproduzem por ovos. E ao reproduzirem-se por ovos, eles acabam produzindo mais seres. E aí há uma diferença muito grande de uma cria humana. Em geral, você tem 1, 2, quem sabe no máximo 3, mas você veja no próprio planeta, quando você tem um gêmeo ou um trigêmeo, isso é raro, isso é incomum. Normalmente as produções são feitas em laboratório para que isso se dê. Naturalmente não é
normal, não é ordinário, é extraordinário. Assim, para enfrentar essa produção em ovos de dezenas ou centenas, Toranque teve a ideia da produção desses clones humanos que eu acabei de explicar aqui. Resposta das sombras. É óbvio que as sombras não se contiveram com essa produção de clones e elas respondem a isso tudo com armas antimatéria. Sei que vocês não são físicos, nem talvez não sejam nem cientistas, e é difícil para a maioria das pessoas entender o que é uma explosão antimatéria. Mas o que eu posso afiançar a vocês que as explosões que não são de antimatéria já são graves. Mas uma explosão de uma arma antimatéria é ainda mais grave, porque ela consegue fazer com que matéria e antimatéria, ao entrarem em contato, sucumbam. E aí elas são capazes de gerar buracos negros. Como está aqui, ó, uma imagem de um buraco negro gerado, não é um buraco negro natural, porque eles existem, mas um buraco negro gerado por uma explosão, ele acaba fazendo com que tudo que está à volta dele seja aspirado por aquele vórtice sombrio. E isso é um grande problema. Isso foi um grande problema que teve que ser solucionado pela Confederação Intergaláctica e pela Confederação Multidimensional, levando a essa SIG a usar as mesmas armas. Você veja que a resposta acabou tendo que ser na mesma proporção de armas antimatéria, colocando em risco as próprias órbitas das galáxias. Se você recordar, na última aula eu falei que a explosão das bombas de quark pesado estavam levando a um abalo nas próprias membranas Brana, aquelas que separam as dimensões. Pois já aqui, numa etapa mais à frente, essas explosões de arma antimatéria colocavam em risco as órbitas de galáxias, tirando do entorno do movimento elíptico normal e natural muitos sóis e muitos sistemas. Tanto que, na época, Monmátia, que é o nosso Sol, formava um sistema triplo ou trino, com uma anã branca, que é o tal do Hercólobus, ou Hercóbulos, que tem 7 planetas à volta dele, entre eles Nibiru. Já falamos bastante sobre ambos, voltaremos a falar mais de Nibiru quando tratarmos dos Anunnakis. E, para completar o sistema triplo, uma anã marrom. Então, o nosso Sol Monmátia tinha ao lado dele uma anã branca e uma anã marrom, formando um sistema trino. Como eu já mostrei para vocês que acontece em várias outras constelações, os sistemas binários, trinos, quaternários, quinários, com mais de uma estrela orbitando uma próximo ao redor da outra. Assim era o nosso Sol. Não era sozinho, não era isolado como ele é hoje. Só que os desequilíbrios orbitais dessa época, dessas guerras, deslocaram o nosso Sol para onde ele está hoje, afastando-o de todo o sistema da antiga órbita, onde ele tinha contato mais próximo com Alfa Centauro, Sirius, Próximo, Rigel e Orion, a supergigante branca. Daí aquilo que eu falei na última aula para vocês tão insistentemente sobre a proximidade que nós temos com esses seres. É porque outrora, inclusive, essa proximidade era física. Vocês estavam a poucos anos-luz desses seres. E lembra que eu falei para vocês de Orion e de Sirius exaustivamente. E falei que esses serianos felídeos estavam próximos de nós por diversos outros motivos. Aqui mais um, porque eles já estiveram próximos de nós, inclusive fisicamente, mas continuam muito próximos na influência positiva que o fazem. A Grande Guerra de Orion afeta o sistema solar todo, esse em que você se encontra hoje. A Terra, à época, ainda estava em formação. Se você olhar as informações que eu dei para vocês na última aula sobre o período em que a guerra se deu e o período da formação da Terra, você vai perceber que há uma proximidade. E a Terra, que já existia, mas já estava em formação, nessa fase da guerra, teve um outro detalhe. A Lua, ela foi parcialmente destruída. Lembra que eu venho contando para vocês
algumas pequenas ideias sobre a Lua, mostrando para vocês que a Lua, infelizmente, não é somente aquele satélite natural que aparenta ser, não é somente aquele astro belíssimo que as pessoas admiram à noite no nosso céu. Tem uma outra história por trás da Lua, e tem uma aula só sobre isso mais à frente, mas à época ela foi parcialmente destruída também por essas explosões, ou destroços dessa grande guerra. E ela vagou, depois disso, por milhões de anos, como se fosse uma pedra perdida sem órbita no espaço, até ser atraída pela gravidade de Júpiter, que é o planeta que hoje está conosco no sistema. Ele é um pouco maior do que alguns que estão à volta, e tem uma gravidade, um empuxo maior, e ela conseguiu ser atraída para o nosso sistema atual por Júpiter. E a Lua, mais à frente, foi realocada. Isso, se você olhar de hoje para trás, se deu há 18.700 anos, para a atual órbita. Então, ela foi atraída para perto de Júpiter e depois ela foi realocada para onde ela está hoje. Então, mais uma informação sobre a Lua. Ela foi deslocada de maneira artificial para esse local em que ela se encontra hoje. E passou, na época, a ser utilizada como base orbital por parte da Federação de Sírios, aí de novo a ligação profunda com Sírios, que alterou essa Lua artificialmente. Então, hoje nós temos ali, quando você olha para o céu, um satélite artificial e não totalmente natural. Há 5 bilhões de anos foi proposto pela Federação um tratado de equilíbrio que estabelecia a paz e finalizava os conflitos, dividindo assim a Via Láctea nos atuais quadrantes. Houve uma aula que eu falei só sobre isso, sobre os quadrantes da Via Láctea. A gente pode chamar essas áreas de setores ou quadrantes. Isso após muita destruição. E aqui é uma imagem também representativa da Lua, colocando ela nessa questão que eu abordei aqui agora, dividindo ela entre o Yin e o Yang, que é o positivo e o negativo, o tal do lado obscuro da Lua, que a gente vai entender mais adiante. Assim, a gente finaliza a Grande Guerra de Órion. Não que eu vá parar de falar sobre a Grande Guerra. A partir das próximas aulas, nós vamos falar sobre as repercussões e tudo que se deu, que é o que acontece hoje. Nós hoje somos fruto desse pós-guerra, desse pós-conflito. E eu finalizo aqui com essa imagem que eu também reputo belíssima, que eu espero que seja você entrando em contato com esse sagrado feminino, despertando dentro de você a chama trina. E observa que ela está coligada ao quê? A sua pineal. Aqueles 2 pontos tão trabalhados por nós em respirações e meditações, para que isso potencialize a sua ascensão. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Harion. Harion. Harion Kara. Hare Hare. Hare Hare. Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Aproveitem essas aulas recentemente colocadas para vocês sobre as grandes guerras e sobre a Grande Guerra de Órion, para que vocês se atualizem, entendam todo o nosso processo pós-guerra. Nós somos frutos dessas questões. Precisamos entender esse histórico galáctico para ascender. Beijo no coração.